Olá pessoal, eu sou o Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje nós estaremos falando um pouco sobre a África. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No território vive aí um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África ela é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, por meio da sua história, até mesmo podendo contar um pouco da história da humanidade. Apesar da sua enorme riqueza, o continente ali apresenta países com baixos índices de desenvolvimento, com problemas sociais, dentre eles a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição e o analfabetismo. A África, ela não é um país, é um continente. Essa é uma pergunta que muitos aí fazem. Esse continente possui por volta de 54 países, né? É comum cometerem o erro de referir-se ao continente africano como um território totalmente homogêneo. E a África é uma das regiões mais diversas do mundo em termos de cultura, de religião, de etnia, de política e de território geográfico. Na África existe um país chamado África do Sul, e esse país ele é responsável por cerca de 1/5 da economia do continente. Como é um território muito grande em biodiversidade, extensão ali cultural, étnica, religiosa e política, nós podemos fazer a divisão desse território em 5 regiões. A primeira é a África Central, abrange os territórios de alguns países, dentre eles a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, Angola, Chad, Camarões e República do Congo. Essa região ela limita-se no Oceano Atlântico a oeste, com regiões montanhosas a leste, e a travessia de diversos rios que apresentam altas temperaturas, umidade do ar elevada, predominância do clima tropical e a presença de savanas. Como dois, nós podemos citar a África Meridional. Abrange aí os territórios dos seguintes países: África do Sul, Botsuana, Comores, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. Essa região caracteriza-se pela presença de alguns planaltos, como o clima tropical, desértico, mediterrâneo, a vegetação de savanas, estepes e florestas. Parte dela é rica em minério de ouro, cobre e crômio, e em outra parte é praticada até mesmo a agricultura, como a plantação da cana-de-açúcar, do café e do fumo. Terceira região, nós temos a África Setentrional, abrange os territórios também dos seguintes países: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Tunísia, sendo a maior região do continente em termos de área. A população ela é distribuída de forma heterogênea pela área, há uma concentração de porções de maior umidade. Nessa região, também chamada de Norte da África, há uma grande concentração de minérios voltados para o mercado de exportação. Dentre a agropecuária, que é pouco desenvolvida devido às suas condições naturais, apesar do Vale do Rio Nilo, que a agricultura se desenvolve devido à grande fertilidade do solo e às cheias também. Como quarta região, nós temos a África Ocidental. Abrange os territórios dos seguintes países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe e Togo. Localiza-se entre o deserto do Saara e o Golfo do Guiné. A África Ocidental caracteriza-se pela predominância do clima equatorial,
vegetação representada pelas savanas e florestas. A população concentra-se especialmente nas regiões do sul, pois no Saara as condições geográficas não são atrativas para a população. Nessa área, a agricultura é uma atividade econômica praticada com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, cacau e banana. Como quinta região, nós temos a África Ocidental. Abrange os territórios também de alguns países, como Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Ilha de Madagascar, Somália, Tanzânia e Uganda. Localiza-se entre as regiões da bacia hidrográfica do Congo e do Oceano Índico. A África Ocidental caracteriza-se pela presença de formações montanhosas, vulcões e lagos. O clima é predominante tropical. A vegetação é um dos tipos equatorial, savanas e estepes com áreas desérticas. A economia é baseada na agricultura, como o cultivo do café, do algodão, voltado ao mercado de exportação. Essa região apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e diversos problemas sociais. A África, ela acaba se tornando o berço da humanidade. Há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado pelos humanos. Nesse continente foram encontrados diversos fósseis que comprovaram essa teoria e que também possibilitaram o estudo da evolução do ser humano. Estima-se que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceram os egípcios. O continente foi colonizado por povos europeus, como espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos foram arrancados, levados a outros países como exploração de mão de obra, a fim de realizarem trabalhos escravos. Assim, a África ela ficou dividida ao longo da sua colonização, segundo os interesses dos próprios colonizadores, que ignoraram a realidade e a identidade dos povos, agrupando-se às tribos culturais. Somente após a Segunda Guerra Mundial que as colônias africanas iniciaram o seu processo de independência. Vivem no continente um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. No entanto, apesar do alto contingente, a África apresenta uma distribuição desigual da população, devido a condições geográficas que desfavorecem as ocupações das áreas. O continente africano convive em grandes problemas de ordem social. Muitos países apresentam baixo índice de desenvolvimento humano, grande parte da população em alguns países convivem com baixa qualidade de vida, a fome, a miséria, a taxa de natalidade e mortalidade são altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. Há uma grande diversidade de cultura no continente, na qual possuem várias etnias, tradições, religiões e línguas, além de milhares de línguas africanas. Falam-se as línguas trazidas pelos colonizadores, como o francês, inglês e o português, sendo que o português é falado em 5 países, dentre eles Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Recentemente, a Guiné Equatorial também adotou a língua portuguesa. Índices econômicos de desenvolvimento humano apontam que o continente africano é um dos mais pobres dos continentes. Muitos países são considerados subdesenvolvidos. A economia africana ela é baseada principalmente no setor primário, com o extrativismo e a agropecuária. O continente é rico em minerais como ouro e diamante, e em alguns países também são encontrados petróleo e gás natural. A exploração desses recursos naturais é feita pelos europeus e também pelos norte-americanos, que impede o desenvolvimento do país com base nas suas próprias riquezas. O extrativismo animal e vegetal também é um destaque para o continente, já que, no que se refere à agropecuária, a agricultura realizada em alguns lugares é somente para a subsistência e em outros para fins comerciais. Os principais cultivos para a subsistência são mandioca, milho, inhame e sorgo, já que os cultivos voltados para o mercado destacam-se algodão, cacau, café e o amendoim.
Em relação à pecuária, a criação de gado ganha destaque em diversas áreas, como a região que cria ovelha também é comum no sul do continente. Bem, essa foi mais uma aula de geografia apresentando a vocês um pouco do continente africano. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.